Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. É sempre um grande privilégio poder estar com os irmãos compartilhando um pouco da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, lhe convido a abrir a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, texto conhecido, creio eu, pelos irmãos. Vamos considerar Lucas capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, eu leio aqui na NAA e você acompanha na sua tradução. Diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações agora. Que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito falando a começar em mim. Tudo isso eu peço, desde já te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Quando um novo ano se inicia, se apresenta diante de nós, diversos pensamentos podem surgir em nossas mentes, especialmente com relação ao futuro. Para muitas pessoas, e talvez você se inclua nesse grupo aqui, as primeiras semanas de um ano novo, elas são fundamentais, porque são nessas primeiras semanas que todo o planejamento daquele ano eles vão ser feitos. E aí você vai ver pessoas pensando sobre um novo emprego, planos para uma futura viagem, novas metas a serem alcançadas, talvez um salário melhor que você esteja almejando, um corpo mais bonito, mais saudável. E aí muitas pessoas entram na academia, começam uma dieta, fazem exames e etc, e etc. Entretanto, tão importante quanto essas coisas possam ser, é de suma importância também para cada um de nós, não somente olhar para o futuro com expectativas boas, mas é importante olharmos para o passado e admirar as ricas bênçãos que o Senhor já tem nos dado. E ao fazer isso recentemente, ali pelo final do ano, uma certa pergunta surgiu na minha mente: por que Deus me abençoa tanto? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus lhe abençoa tanto? Obviamente que tudo que Deus faz, tudo que Ele decreta, tudo que Ele organiza, tudo que Ele estabelece, tudo que Ele cria, conforme a Escritura, tem como razão última a glória do seu próprio nome. Todavia, não é somente isso. Algo que não pode ser ignorado por nós é que Deus nos abençoa para que reconheçamos quem Ele é e para que fique bem visível diante dos nossos olhos que é grande o seu poder, que é maravilhoso o seu caráter. E diante de todo esse reconhecimento, tudo isso deve gerar em nós uma profunda gratidão. Gratidão essa que não se limita a um mero sentimento de alegria dentro de nós,
mas nos impulsiona em direção ao Senhor, com humildade e reconhecendo que Ele é a fonte de toda boa dádiva e todo bom perfeito, como diz Tiago 1,17. Portanto, nós veremos essa noite aqui em nosso texto que Deus, de maneira livre e graciosa, está pronto para abençoar aqueles que lhe obedecem, mas Ele espera de nós um coração humilde que demonstra gratidão indo até Ele em adoração e submissão. Dito tudo isso, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos está lá no versículo 11 até o versículo 14. Eu chamei de um encontro transformador. Vamos ler novamente, versículo 11 ao versículo 14. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Antes de nos aprofundarmos mais nessa passagem, é importante compreendermos um pouco do contexto no qual ela está inserida. E ao olharmos para a narrativa completa ali do livro do Evangelho de Lucas, nós vemos que essa passagem, ela está inserida no período da viagem de Jesus e seus discípulos até Jerusalém, onde ali ele seria entregue aos fariseus, seria morto, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Se nós voltarmos um pouco, você está aí no capítulo 17, se você volta para o final do capítulo 16, nós vemos que Jesus está acabando de alertar sobre o inferno, por meio da história do rico e Lázaro, mostrando que naquele lugar, uma vez naquele lugar, ali no inferno, é impossível escapar dali. Você vê isso lá no versículo 19 até o versículo 31. Os discípulos de Jesus, portanto, deveriam estar atentos aqui, eles deveriam estar atentos e vigilantes para não serem pedra de tropeço na vida daqueles que estão se aproximando de Jesus. É o que vai continuar ali, o final do 16 e o início do 17. Porque, como vai ensinar Jesus, fazer alguém tropeçar, se desviar e perecer é algo muito grave, sendo, entre aspas, melhor para essa pessoa ter uma pedra de moinho pendurada no pescoço e ser lançada ao mar, como diz os versículos 1 e 2 do capítulo 17. Depois disso, Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre o perdão e como perdoar é parte fundamental na vida de cada discípulo, mostrando que também para isso não era necessário uma super fé, ou então que aqueles discípulos recebessem mais fé do que eles já tinham, mas sim que eles deveriam colocar em prática a fé que eles já possuíam. E quando eles fizessem isso, quando eles obedecessem esse comando divino de perdoar uns aos outros, eles deveriam assumir a postura de um servo humilde, de um servo obediente, que quando cumpre o seu dever, aqui no caso perdoar, não deveria esperar nada em troca do seu Senhor, porque ele não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação. Passadas essas coisas, o evangelista nos leva a uma outra cena, onde vemos, a partir do versículo 11, que Jesus, a caminho de Jerusalém, e passando por um território entre Samaria e Galileia, ele entra em uma vila, em uma determinada aldeia que fazia fronteira entre as duas regiões. E ali ele é abordado de longe por 10 leprosos que gritam pedindo ajuda a Jesus, conforme nós vemos aqui nos versículos 12 e 13.
Mas por que, você pode se perguntar, aqueles leprosos ficaram de longe pedindo ajuda a Jesus? Muito provavelmente, isso seja devido às leis cerimoniais e sociais que regiam aqueles homens ali. Com relação a essas leis cerimoniais, o capítulo 13 do livro de Levítico, por exemplo, ele mostra Deus instruindo Moisés e Arão acerca de como os israelitas deveriam lidar com a lepra. E que naquele contexto não era apenas a doença que nós conhecemos hoje como hanseníase, mas era um conjunto de outros tipos também de doenças de pele contagiosas. E quando você lê o capítulo 13 ali de Levítico, você percebe que há toda uma instrução acerca de como o sacerdote deveria avaliar a doença de pele, e se ele chegasse ao resultado de que aquilo era lepra, a pessoa então passava a ser considerada impura cerimonialmente. E por causa disso, aconteceu o que lemos em Levítico 13, 46. Se você quiser abrir comigo. Levítico, capítulo 13, versículo 46. O resultado, ali após o sacerdote chegar ao resultado da lepra. Levítico 13, 46. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento, ou seja, afastado da sociedade. Falando de maneira geral, a chamada lepra naquele contexto era um risco altíssimo para a sociedade, uma vez que era de fácil proliferação, de difícil tratamento e normalmente levava à morte. Caso essas pessoas não estivessem afastadas dos outros, elas poderiam muito bem espalhar a doença e causar a morte de vilas, cidades inteiras. Logo, era comum que esse tipo de pessoa, essas pessoas acometidas por essa doença, vivessem isoladas, em grupos com outros leprosos, e inclusive outros leprosos de outras nacionalidades, como é o caso aqui, por exemplo, dos 10 leprosos. Eles viviam à margem da sociedade, eles eram hostilizados pela população em geral, e talvez pior, elas eram privadas do privilégio da vida religiosa, principalmente por não poderem acessar o templo, que era um pilar central dentro ali do judaísmo, por exemplo. Vivendo nessa situação decadente e que muitas vezes significava o fim para uma pessoa, não é de se impressionar que esse grupo, assim que sabe que Jesus de Nazaré, o profeta famoso na região, por causa da sua autoridade, da sua pregação, dos milagres, quando eles sabem que Jesus está próximo, eles saem ao encontro dele, gritando de longe: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Nós não podemos saber como aqueles leprosos conheciam Jesus, como sabiam quem era Jesus ou como reconheceram ele. Talvez eles tiveram um encontro de longe, uma outra oportunidade. Talvez eles tivessem ouvido falar ali pela vila ou por outros leprosos. Aquele homem curava e curava inclusive a lepra. Como por exemplo nós vemos em Lucas 5, versículo 12 a versículo 16. Lá você vê Jesus curando um outro leproso. E talvez essa notícia tenha se espalhado entre esses grupos de leprosos. O ponto é que, em alguma medida, aqueles 10 homens criam que Jesus poderia livrá-lo daquele sofrimento externo. E isso fica claro quando nós percebemos que eles não chamam Jesus apenas por seu nome, mas eles usam um título que normalmente é utilizado por aqueles que confiam ou que criam no poder de Jesus. Eles falam: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós.
Então logo Jesus lhes deu atenção por causa dos seus altos gritos e deu a eles a instrução de que fossem se mostrar aos sacerdotes, como nós vemos aqui no versículo 14. Essa atitude está novamente ligada à lei cerimonial, porque assim como Deus instruiu o povo a lidar com pessoas com lepra, Ele também instruiu a como lidar com alguém que havia se curado da lepra. Era algo raro, mas possível de acontecer. Assim sendo, enquanto nós vemos lá em Levítico 13, Deus falando a Moisés e Arão sobre como lidar, como identificar a lepra, Levítico 14, um capítulo depois, Deus vem regular o procedimento que deveria ser feito quando uma pessoa fosse curada daquela doença. Resumidamente, depois você pode ler lá o capítulo 14 na sua casa. Após o sacerdote avaliar que a doença estava melhorando ou havia sido curada, ele oferecia sacrifícios por aquela pessoa também passava por alguns procedimentos de limpeza e alguns rituais, e depois disso tudo, o leproso era considerado limpo, curado, e poderia voltar a ter comunhão social e religiosa com seus irmãos. A cura que os 10 leprosos desejavam receber, todavia, não viria de modo passivo ou instantaneamente naquele momento, como aconteceu com o leproso de Lucas 5. Mas aqueles homens deveriam seguir instruções dadas por Jesus e crer que a sua cura física estava ligada diretamente com o comando do Senhor, de se mostrarem aos sacerdotes, e que quando eles chegassem lá, seriam considerados puros novamente. Vemos no final do versículo 14, que aqueles homens assim o fazem, e o resultado, conforme diz o texto, foi que, indo eles, foram purificados. 10 homens que viviam vidas totalmente desoladas, desesperançosas talvez, ao encontrarem Cristo, confiarem em seu poder e obedecerem a sua ordem, recebem uma cura miraculosa que tanto almejavam. E diante disso, algumas lições importantes podem ficar em evidência para nós. Primeira, Jesus tem poder para curar. Talvez você ache isso óbvio, talvez isso já seja algo batido na sua mente, algo que nem lhe chama mais atenção, mas nunca é demais reforçarmos e relembrarmos dessa verdade maravilhosa. Em um mundo racionalista, avançado cientificamente, muitos menosprezam ou ignoram os milagres de Jesus, chegando a dizer que esses milagres nada mais foram do que atos não reais, foram símbolos, foram metáforas, ou como defendem alguns teólogos liberais por aí, abre aspas, fábulas inventadas para povos antigos. Diante dessa mentalidade, meus irmãos, que vê o poder de Jesus para curar como algo fantasioso, ou que ficou no passado, tem se tornado cada vez mais comum nós vermos pessoas que, ao receberem determinado diagnóstico, entram em desespero, ou ainda lançam toda a sua esperança e expectativa em médico X, Y ou tratamento Z. Com toda certeza nós devemos glorificar a Deus pela sabedoria que Ele nos dá, pela sabedoria que Ele dá ao ser humano, para desenvolver tratamento, medicamento, profissões e etc. Entretanto, tudo isso tem um limite. E quando alguém deposita apenas nestas coisas a sua confiança, uma hora ou outra ela vai chegar nesse limite. E quando isso acontecer, só lhe restará o sentimento de frustração,
de vazio, de desesperança. Nessa noite, porém, a palavra de Deus nos lembra e nos chama a depositar a nossa confiança, de receber a cura apenas no Senhor. Nós devemos sim usar todos os métodos, meios dados por Ele, seja quando necessário um medicamento, um tratamento, um cuidado com esse corpo que Ele também nos deu e que nós devemos zelar. Mas em tudo isso, meus irmãos, sempre depender, confiar e descansar na vontade de Deus. Quando nós afirmamos que Jesus tem poder para curar, nós não estamos dizendo que Jesus sempre irá me curar, ou que Jesus tem a obrigação de me curar, ou ainda que eu nunca vou ficar doente. Não. As doenças são consequências do pecado. E enquanto nós estivermos neste mundo caído, nós infelizmente experimentaremos isso. Todavia, meus irmãos, o que nós estamos dizendo é que há esperança em Cristo, inclusive para a cura física das nossas enfermidades. Porque como nós vemos aqui, até as piores situações podem ser revertidas conforme a boa vontade, a soberana vontade do Senhor. Mas aí você pode dizer, e se eu não for curado? E agora? Se isso acontecer, Jesus continua sendo bom, perfeito, justo, soberano, sábio, todo-poderoso, gracioso. Devemos continuar confiando nele, porque como ensina Paulo em Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas, saúde, doença, cooperam para a nossa santificação. E mais ainda, a maior cura de todas, se você é um crente em Cristo Jesus, a cura do pecado, Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. E hoje nós esperamos a sua volta para viver eternamente, no lugar onde não há doença, não há tristeza, não há choro, não há dor. Você está doente, talvez essa noite, começou o ano aí, né? Entrou doente, recebeu um diagnóstico que não queria. Ore a Deus pedindo a cura. Confie que Ele é poderoso para lhe curar. Use dos meios adequados de tratamento. E sempre procure, no meio disso tudo, oportunidades para ser mais santo. Seja não murmurando, não desconfiando, estando em maior oração, em maior comunhão com Deus. Aqui os exemplos podem ser multiplicados. Segunda aplicação, a obediência é um meio que o Senhor usa para nos abençoar. Jesus não tocou nem ordenou que a lepra se retirasse daqueles homens. Não prescreveu remédio, um ritual de limpeza ou utilização de qualquer recurso natural, uma erva, um óleo. No entanto, o poder de cura acompanhou as palavras que Jesus pronunciou. A cura da enfermidade ocorreu assim quando aqueles leprosos obedeceram à ordem do Senhor. Quanto mais nós, discípulos de Cristo, salvos da condenação eterna, feitos filhos de Deus, não devemos obedecer. Ou como diz o grande teólogo J.C. Ryle, abre aspas, não convém que fiquemos parados, argumentando e duvidando, quando as ordens do nosso mestre são evidentes e inconfundíveis. Se os leprosos tivessem agido dessa maneira, jamais teriam sido curados, fecha aspas. É claro que nós não obedecemos ao Senhor, aos comandos de Deus, para receber algo, mas sim por gratidão, porque como nós falamos há pouco, nós já recebemos tudo dele. Nós somos abençoados não por meritocracia, mas por pura graça e misericórdia do Pai. Porque enquanto o meu mérito e o teu mérito só te leva ao inferno, a graça de Deus nos leva ao céu, nos conduz à eternidade.
Portanto, que todo ser humano obedeça primeiramente o grande comando de Cristo, narrado em Marcos 1,15. Queria que você lesse comigo Marcos 1,15. Diz o seguinte, o evangelista, Jesus na verdade diz, o evangelista narra: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aqui o comando que todos nós devemos obedecer: arrependam-se e creiam no Evangelho. Você que me escuta hoje, já obedeceu a esse comando do Senhor? Você já tem Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Se não, hoje você tem a oportunidade de agir como aqueles leprosos e confiar que Deus pode mudar a tua vida espiritualmente falando. Uma mudança muito maior, como nós vamos ver mais à frente, do que receber uma cura física, mas a cura do pecado. Não deixe Satanás te enganar. Você está caminhando para o inferno e a passos largos. Os teus prazeres, as tuas ambições, elas não vão te levar a lugar nenhum. Na verdade, elas vão te levar a algum lugar, mas você não vai querer estar lá. Obedeça a Cristo hoje, se arrependa, creia e receba a salvação, a bênção gloriosa da salvação sobre a tua vida. Para os que já têm Jesus como Senhor e Salvador, muitos são os comandos deixados na Santa Palavra para nós. Por exemplo, nós devemos ser santos, 1 Pedro 1,15. Nós devemos glorificar a Deus em tudo o que fizermos, 1 Coríntios 10:31. Devemos ter uma conduta que exalta o Senhor, Mateus 5,16. Não devemos andar ansiosos, Filipenses 4,6. Não devemos ser orgulhosos, Romanos 12,16. Não devemos nos afastar da comunhão da igreja, Hebreus 10:25. E aqui também poderíamos passar a noite toda falando. Quando nós cumprimos estes e muitos outros comandos, nós podemos ter certeza de que Deus nos abençoará, principalmente, fundamentalmente, espiritualmente, nos santificando, nos dando mais força para resistirmos àquela tentação, nos dando alegria apesar das dificuldades, nos dando mais confiança em Deus, mais sabedoria, nos dando paz em meio às tribulações, às dificuldades. E até mesmo em alguns casos, outros tipos de bênção, talvez um cônjuge, um emprego, filhos, qualidade de vida. Mas o que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que obedecer ao Senhor não é um fardo, não é algo que eu faço para receber alguma coisa, mas é uma expressão de amor a Ele. Porque Ele mesmo, Jesus, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de um retorno surpreendente. Está lá no versículo 15 a 19, vamos ler novamente. Vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Até o final do versículo 14, nós estávamos acompanhando mais uma história bonita sobre confiança, obediência, vidas transformadas. E se o texto acabasse ali, nós poderíamos talvez supor o final da história. Os 10 homens
depois que foram curados, vendo aquela cura milagrosa, voltando, agradecendo a Jesus, festejando com o Mestre pelo milagre recebido. Todavia, na continuação do texto, Lucas nos mostra um acontecimento que quebra as nossas expectativas diante da narrativa e que aos olhos de muitos pode ser considerado chocante. Afinal, todos nós, em maior ou menor medida, valorizamos a gratidão. No versículo 15, nós lemos que apenas um dos 10 leprosos, ao perceber que estava curado, imediatamente para a sua caminhada rumo aos sacerdotes e toma o caminho de volta até Jesus. Algo interessante aqui é notarmos que, muito provavelmente, os demais leprosos também tinham consciência de que estavam curados. Porque, como aponta o final do versículo 14, todos, igualmente os 10, foram purificados antes de chegarem até os sacerdotes. Porém, apenas um dos 10 considerou aquela cura como algo extraordinário. E não como algo qualquer, mas um dia, algo natural. Em outras palavras, o relato dá a impressão de que os 10 não tinham se afastado muito de Jesus, antes que esse um leproso percebesse e voltasse. Logo, nada os impedia de ver os sacerdotes um pouco depois de agradecer o Mestre. Aquele único homem foi tomado de tamanha alegria que, diante da mudança sobrenatural da sua situação, ele não somente priorizou a gratidão a Jesus, como também vem até ele, vai dizer aqui o versículo 16, louvando em alta voz. E quando ele se aproxima do Senhor, como diz lá o texto também, ele se lança com o rosto no pó aos pés do Senhor, demonstrando com isso que ele reconhecia Cristo como uma autoridade, como alguém muito superior a ele mesmo. Que imagem maravilhosa, meus irmãos. A imagem de uma pessoa rendida em gratidão e humilhação aos pés daquele que realmente é digno de toda honra e de toda glória. Entretanto, não sendo suficiente a surpresa de que apenas um voltou, vem uma surpresa maior no final do versículo 16. Diz lá, e este era samaritano. Nós temos que lembrar que judeus e samaritanos, naquele contexto, nutriam um sentimento de ódio mútuo entre si. Os judeus, mais especificamente falando, não aceitavam os samaritanos, consideravam como impuros, raça mista, não consideravam a maneira como eles adoravam a Deus, questionavam a validade da sua adoração. Porque enquanto o judeu entendia que deveria adorar ali em Jerusalém, no templo, o samaritano entendia que precisava adorar no Monte Gerizim. E não somente isso, os judeus, inclusive, restringiam as suas transações com aqueles samaritanos, tratando-os na prática como gentios, como pagãos. Em João 4, por exemplo, nós vemos o próprio apóstolo João atestando esse fato, ao narrar o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Olha comigo João 4, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 9. João 4, 5 a 9. João 4, 5 a 9. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus:
Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E aqui, João atestando isso, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. A volta daquele homem é tão surpreendente que o próprio Jesus exclama nos versículos 17 e 18: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Imagine a cena, diante de uma cura extraordinária, o único que expressou gratidão foi aquele que era, nacionalmente falando, inimigo de Jesus. Os outros 9, que pelo contexto parecem ser judeus e tinham mais chances de demonstrar gratidão por fazerem parte do mesmo povo, seguiram as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Note também que, ao mesmo tempo em que Jesus está surpreso e até mesmo triste com essa situação, nós podemos ver o coração humilde do Mestre, porque em momento algum Jesus se preocupa consigo mesmo, mas como filho amado, ele se preocupa com a glória devida ao seu Pai. Ele não questiona que os 9 não voltaram para lhe agradecer, mas ele chama a atenção que nenhum deles, veja no texto, voltou para dar glórias a Deus. Os 9 que faziam parte do povo de Deus, Israel, não voltaram para glorificar a Deus, mas o samaritano, aquele que, segundo a antiga aliança, não fazia parte do povo de Deus, este voltou, e não somente isso, voltou e vinha em alta voz glorificando a Deus, e se humilhou diante dos pés de um judeu, dos pés de Jesus. Que contraste, meus irmãos. Passado esse momento de surpresa e diante de tamanha fé, Jesus bendiz aquele homem que ainda estava ali aos seus pés. Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Essa expressão, a sua fé salvou você, não é nova e pode ser encontrada em outros milagres de Jesus, como por exemplo na cura da mulher que estava há 12 anos sofrendo de hemorragia, quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus e é curada, conforme é narrado lá em Marcos 8, 25 a 34. Você pode conferir depois na sua casa. Em resumo, essa expressão indica que a cura, em ambos os casos, foi total, foi completa, tanto da enfermidade física, no caso da mulher, a cura da sua hemorragia, aqui no caso da lepra, quanto da pior enfermidade humana, a enfermidade espiritual, o pecado. Assim sendo, enquanto os 9 leprosos judeus foram curados apenas da sua enfermidade física, o leproso samaritano foi curado tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ou em outras palavras, todos haviam experimentado a cura exterior, mas somente um deles experimentou a cura da alma, aquele que agradeceu. E isso cumpre as palavras do Salmo 50, verso 23. Se você quiser acompanhar, Salmo 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam no meu caminho. Isso tudo nos leva a importantes aplicações para nossas vidas. E a primeira, a ingratidão floresce em um coração orgulhoso. A surpresa de Jesus não está apenas no fato de que um estrangeiro voltou para agradecer, mas também porque apenas 1 entre 10 demonstrou gratidão e agiu corretamente, glorificando a Deus. Enquanto o samaritano em gratidão glorificava, os próprios judeus, demonstrando ingratidão, seguem sua vida como fosse mais um dia qualquer. E talvez por trás dessa atitude daqueles judeus estivesse um alto senso de merecimento. Pois quanto mais eu penso que eu mereço algo,
menos eu sou grato por receber algo. Porque não é por generosidade que eu recebo, não é por bondade que eu recebo, mas sim porque eu sou muito bom. E sim porque realmente eu sou digno de receber aquilo. O apóstolo Paulo, quando corrige alguns crentes ali que estavam se orgulhando dos seus grupos dentro da igreja de Corinto, ele diz algo muito importante. 1 Coríntios 4:7. Olha como Paulo vai corrigir aquele pensamento orgulhoso naquele contexto daquela igreja. 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E aqui o pensamento rico para nós. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Esse pensamento é muito válido para cada um de nós. Eu tenho certeza de que, assim como eu, você é ricamente abençoado por Deus. Mas se diante de todas essas bênçãos, você pensa que merece recebê-las porque paga os seus impostos, porque você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom empregado, porque nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, saiba que muito provavelmente você está vivendo uma vida de ingratidão diante do Senhor. Se você pensa que o teu trabalho, os teus estudos, os teus títulos, os teus investimentos, a tua dedicação são o que te garantem ter o pão na mesa, o salário na conta, a saúde no corpo, então você está agindo como um orgulhoso e precisa lembrar que tudo o que você tem, você recebeu do Senhor. Cuidado, meu querido, minha querida. Um coração orgulhoso é onde a ingratidão nasce e cresce. E chega um momento em que as bênçãos constantes de Deus deixam de ser algo gracioso e motivo de alegria, e se tornam algo como se fosse obrigatório da parte de Deus. Para combater isso, você e eu, nós precisamos exercitar a gratidão humilde, a semelhança do leproso samaritano, que glorificou a Deus e se submeteu a Jesus. Uma boa atitude que nos ajuda e que nós fizemos ali no início aqui do culto é cultivar orações de agradecimento. Momentos em que o foco não é pedir, não é se queixar, não é interceder por outras pessoas, nem por você mesmo, mas é simplesmente para agradecer. Como diz aquele hino que eu não sei cantar direito, conta quantas bênçãos são, né? Depois o irmão Cláudio pode corrigir. Mas é dessa forma, é lembrar das bênçãos do Senhor. Ao agradecermos, não podemos fazer algo de modo genérico. Senhor, obrigado por tudo, amém. Não, mas tentar nos esforçar para nomear as bênçãos que nós recebemos. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor coloca na minha mesa. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que Tu me dá. Obrigado, Senhor, principalmente pela salvação em Cristo Jesus. O objetivo disso é lembrar a nós mesmos que tudo o que temos, nós recebemos do Senhor. Nós somos dependentes dEle e sem Ele, como diz Jesus, nada podemos fazer. Segunda aplicação, a gratidão deve nos aproximar de Deus e não nos afastar dEle. No caso daquele único homem que voltou, ser curado da lepra significou glórias a Deus e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto que para os outros 9 significou um dia legal, um dia especial, um dia muito bom. Infelizmente, muitos de nós agimos como aqueles 9 leprosos. Somos abençoados por Deus, mas logo nos afastamos dele. Pessoalmente, eu conheço inúmeros casos de pessoas de que, antes de receberem a bênção que tanto queriam, um emprego, um relacionamento, estavam
firmes na igreja, vivendo uma boa vida devocional, orando, meditando, servindo. Mas quando recebem aquilo que procuravam, as pessoas somem. Elas deixam de ser frequentes na igreja, não oram como antes, não leem mais a palavra, não se dispõem ao serviço e tempos depois, como resultado disso, estão afundadas em pecado. Será que não é esse o teu caso nessa noite? Veja que a gratidão é muito mais que um mero sentimento, mas envolve uma ação de nos aproximar de Jesus. E com isso eu lhe pergunto, quando você recebe uma bênção de Deus, você se aproxima ou você se afasta dele? Um novo emprego, uma renda maior, um novo relacionamento, uma nova casa, uma nova graduação, pós-graduação, uma mudança para outra cidade. Tudo isso tem feito você reconhecer Deus como aquele ser rico em misericórdia e bondoso para conosco? Ou tudo isso tem minado o teu relacionamento com Ele? Depois de certas mudanças boas na tua vida, humanamente falando, você tem avançado em santidade? Você tem estado mais íntimo de Deus? Ou o pecado e o esfriamento têm tomado conta da tua vida? Que aquilo que o Senhor nos dá, meus irmãos, gere em nós um coração humilde e sirva para glorificarmos mais a Ele, seja em outro lugar, com uma outra profissão, com mais recursos, enfim. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito aqui nessa noite, afirmando que Deus nos abençoa abundantemente e deseja que tenhamos um coração humilde e grato, que reconhece que Ele é a fonte de todo bem. Que em 2025, um ano que está só começando, nós possamos, você e eu, ser mais gratos a Deus. Não em sentimento apenas, mas demonstrando isso em atitudes práticas. Orando mais, lendo mais a palavra, tendo um relacionamento mais íntimo com o Senhor, servindo mais na igreja. E que em tudo isso o nome do Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, como pessoas que tanto recebem de Ti, a nos voltarmos humildemente, reconhecendo que Tu és poderoso, Senhor, que Tu dá tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Nos ajuda a ter um coração grato, ó Pai, não somente em sentimentos alegres, mas um coração grato ativo, Senhor, que volta até onde Tu estás, Senhor, e Te serve cada vez mais e melhor. Nos ajuda a estarmos prostrados aos Teus pés em gratidão, principalmente pela bênção maior que recebemos, a salvação, ó Pai, de nossas almas. Fica conosco, nos ajuda neste ano de 2025 a exercitarmos a gratidão. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.